E aí, galerinha? Gostaram da última aula? Estão prontos para mais uma viagem? Então, vamos dar continuidade à nossa aula anterior, finalizando o nosso capítulo, viajando um pouco mais pelo mundo da geografia online. Então, peguem o material didático de vocês e me acompanhem, ok? Vamos nessa! E aí, galerinha do oitavo ano? Tudo bem com vocês? Beleza, então. Olhem só, hoje eu vim fazer um desafio a vocês. Quero desafiá-los a me acompanhar em mais uma viagem pelo continente africano, aonde nós iremos ver o clima e a vegetação da África de forma diferente. Aceitam o desafio? Beleza, então me acompanhem. Peguem os livros de vocês e vamos finalizar o nosso capítulo estudando o continente africano, mais uma vez. Ok? De início, nessa página, eu trago duas imagens bem especiais para vocês sobre o clima da África e sobre a vegetação original do continente africano. E eu tenho uma pergunta muito simples e fácil. O clima acompanha a vegetação ou é a vegetação que acompanha o clima? Na dúvida, né? Então vamos prestar bem atenção nesses dois mapas, que eles irão nos dar as respostas. Observem bem aqui em cima. Eu tenho um clima desértico, ok? O deserto aqui e eu tenho um clima desértico aqui embaixo também. O que vai acontecer? Na vegetação que vai acompanhar será a vegetação desértica, ok? A vegetação que acompanha o clima deserto, vegetação de deserto. Clima, olhem bem, equatorial. Equatorial, cortado pela linha do Equador. Qual é a vegetação que vai acompanhar? Vegetação de floresta equatorial. Perceberam o quanto é simples? A vegetação sempre vai obedecer o tipo de clima. Lugares mais altos, eu terei um clima temperado. Então eu vou ter uma vegetação de altitude. Compreenderam? É muito simples se entender. A vegetação sempre vai acompanhar o tipo de clima. Ela que depende do clima. E dentro do continente africano, é muito simples se compreender isso, porque um está relacionado diretamente com o outro. Ok? Então vamos para a nossa próxima página. Observe bem o texto inicial desta página. O continente africano é dividido em 5 grandes regiões, com base em critérios que considera as características espaciais e fisiográficas, como clima e vegetação. Observe de que maneira o continente é dividido, conforme a identificação no mapa a seguir. Ela nos traz as macro-regiões africanas. Lembram o que são as macro-regiões? São as regiões grandes, são as enormes regiões. No Brasil, nós temos as nossas macro-regiões, que são 5. Região Norte, Centro-Oeste, Sudeste, Nordeste e Sul. Lá na África, no continente africano, essas macro-regiões também existem. Ok? E elas são realizadas da seguinte forma. Nós temos o Norte, o Oeste, o Leste, a África Central e o Sul da África, ok? Lembrem bem, o Sul da África não é a África do Sul. A África do Sul será um país. O Sul da África é uma região, uma macro-região. Então o continente africano ele é dividido também muito parecido com o Brasil, em 5 macro-regiões. 5 macro-regiões. Ok? O que diferencia são alguns nomes. Lá eles têm Norte, Sul, Leste, Oeste e Central. De forma muito simples e não podem confundir isso nas provas. Ok? Vamos dar sequência à nossa próxima página. Nesta página, com relação ao clima e à vegetação, eu trouxe algo bem interessante para vocês. Observem bem a imagem. Nós iremos perceber na primeira imagem a formação de uma floresta equatorial. Esta
é a segunda maior floresta equatorial do mundo, a floresta do Congo. Ela só perde em tamanho, em dimensão, em importância também da biodiversidade para a nossa floresta amazônica. Neste clima equatorial do continente africano, ele possui também altas temperaturas e elevadas umidade e pluviosidade, ou seja, vai chover muito. Ele é muito parecido com o nosso clima equatorial no Brasil. Possui características bem semelhantes às dos nossos climas, principalmente por ter uma floresta ombrófila e densa. Como eu falei para vocês e destaquei na imagem, a floresta principal é a floresta do Congo. É uma vegetação típica de clima equatorial na África. Floresta do Congo, cortada por um grande rio, um rio muito importante. Um rio quase do tamanho do nosso rio Amazonas. Isso é o rio do Congo, ok? É muito simples, é um rio importante para a navegação, importante pelo grande volume de água que ele tem também na região. Logo mais abaixo, vamos ver outra vegetação bem parecida com uma que nós temos aqui no Brasil, principalmente que nós temos aqui na nossa região. Se podem observar bem, nós estamos vendo aí uma savana. Nós estamos vendo aí a presença de árvores espaçadas, umas das outras, árvores tortas. Essas árvores possuem raízes profundas e casca grossa. O mesmo motivo para proteger contra as queimadas também nessa região que é muito grande. E são árvores baixas. A única diferença da savana africana para o nosso cerrado é com relação às espécies de animais. Lá eles vão ter os grandes mamíferos, enquanto aqui no Brasil, no nosso cerrado, nós iremos ter os pequenos mamíferos, em grande quantidade. O clima presente nessa região aí, ele é bem parecido com o nosso também. Possui temperaturas elevadas durante todos os meses do ano, porém tem um inverno. Durante o inverno lá ele é muito seco e o verão é chuvoso. Nada estranho, não é isso? Pois é um clima que nós conhecemos bem aqui. Do Saara, o Sahel. À margem do deserto do Saara, o Sahel possui uma área de semiárido, formada por estepes africanas, também bem parecida com outra vegetação que nós temos aqui, a da Caatinga. Próximo aos trópicos de Câncer e Capricórnio, citou-se as regiões do clima semiárido. São estepes com áreas arbustivas, mesclando-se a outras pedregosas. Características naturais inóspitas. Lembra o que é inóspita? Aquela que é difícil se viver naquele lugar? Aquela vegetação que dificulta a vida humana lá. São extensas faixas quentes e arenosas do deserto do Saara. Faixa principal percorrida por muitos comerciantes árabes. Então é uma região que nós iremos encontrar também muitos muçulmanos, cuja 90% dessa população local aí, ela é composta por muçulmanos, onde há o predomínio da região islâmica. Isso acontece também porque é uma região que favorece muito o comércio, uma região de muito comércio árabe. A população nessa região é uma população que vive de agricultura e de subsistência. Porque a região, por ser muito inóspita, o clima não é favorável à produção agrícola. E ao mesmo tempo o solo também não vai ajudar, devido à pouca umidade. Então nós teremos uma região semiárida. Os países do Sahel são, de acordo com a ONU, os que apresentam menor desenvolvimento econômico. Ou seja, é muito difícil se desenvolver nessas regiões, justamente pelo fator do clima e pelo fator da vegetação. Lembrando, clima semiárido e o árido, na região do deserto, ok? Sahel, próximo ao deserto do Saara. É só lembrarem, Sahel, Saara. Região do Sahel, região do deserto do Saara. Clima semiárido e árido. Não favorável à economia, não favorável à produção. Então, agricultura de subsistência.
Ok? Conseguiram entender? Então, beleza. Vamos nessa. Aqui nessa próxima página, eu trouxe aqui algo interessante para vocês, 2 climogramas. Esses 2 climogramas são muito interessantes. Eles vão demonstrar características bem distintas e bem diferentes dentro do continente. Ou seja, ele deixa bem claro para nós o quanto o continente africano ele possui uma diversidade muito grande de clima e de temperatura, principalmente com relação à umidade, à pluviosidade e à temperatura local. Observe bem no primeiro, da capital do Cairo. Okay? O Cairo, capital do Egito, cidade do Cairo. Olhe meio que nós temos aqui a temperatura muito elevada em uma determinada época do ano. Olha a quantidade de chuva. Praticamente aqui não há chuva. Okay? A chuva chove em poucos meses do ano e em pequena quantidade. Olha já o que vai acontecer na cidade do Cabo, lá na África do Sul. Nós temos chuva durante o ano inteiro. Temos um momento de inverno intenso, onde a chuva é bem mais intensa e a temperatura é bem mais baixa do que na cidade do Cairo. Olhem bem aqui, a amplitude térmica ela vai ser enorme, a amplitude térmica. Aqui a amplitude térmica ela é bem pequena, baixa, justamente por causa da quantidade de umidade e da temperatura que vai se manter durante praticamente todo o ano. Ok? Vamos então ao texto. O texto ele traz o seguinte para nós. Nos trópicos e nas latitudes próximas a eles, na África estão os conjuntos de desertos que formam o Saara ao norte, mais extenso da Terra, e o Kalahari e o da Namíbia. Então, pergunta de prova. Quantos desertos encontramos no continente africano? 3. Saara, Kalahari e deserto da Namíbia. Qual deles é o maior deserto? O Saara. Querem ver algo interessante? O mais quente? Kalahari. Nem sempre o maior deserto é o deserto mais quente. Ok? A precipitação anual nessas regiões é inferior a 250 milímetros e ocorre de forma irregular, ou seja, não chove o ano todo, não há uma data específica, um momento específico para chover, e quando chove as chuvas são rápidas e não cai água o suficiente para umidificar o solo e nem o ar. Então há essa formação de deserto. Só lembrando a vocês, 8º ano, desertos quentes, desertos, falta de vegetação. Por que vai haver falta de vegetação? Porque a umidade vai ser muito baixa. Combinado? Conseguiram perceber? Então, eu vou ter formação de deserto, aonde eu vou ter a escassez, a falta da vegetação. Compreenderam até agora? Vamos, com relação a esses desertos, compreendê-los um pouquinho melhor. O Saara é praticamente despovoado, contudo, ainda preserva cultura e tradições nômades ou seminômades. Lembram meio que são os nômades? São aquele povo que vive migrando de um lugar para o outro. Não tem um local fixo de moradia. Como as caravanas de comércio formadas por califas, além de tribos de pastores e guerreiros, como os tuaregues e outros povos berberes. Com certeza vocês já estudaram sobre eles nas aulas de história. No deserto do Kalahari, ele situa-se principalmente sobre Botsuana, ainda abriga povos bosquimanos, também com características seminômades. Nesse deserto ocorre um fenômeno curioso. Durante um curto período de chuvas, forma-se um delta do rio Okavango, que não alcança o oceano, mas somente no solo pedregoso do norte de Botsuana. Observaram o que acontece de interessante aí? Chove uma época do ano, forma-se um delta enorme, só que esse delta a água não consegue chegar até o oceano. Ela acaba
infiltrando no subsolo muito antes de chegar dentro do oceano. Na faixa costeira do Mediterrâneo, entre a Tunísia e o Marrocos, e também no sudeste da África do Sul, o clima apresenta-se com verões quentes e secos. Trata-se de um clima mediterrâneo, cujas características propiciam ótimas safras de olivas e de vinhos. Observem bem, o clima mediterrâneo ele já é um clima bem mais atípico, principalmente porque ele apresenta verão quente e seco, o inverno úmido e frio. É um clima que é muito influenciado, bastante influenciado pelas faixas litorâneas, o que favorece também com relação à produção de olivas, as oliveiras. Alguma dúvida até agora? Beleza. Qualquer dúvida, só lembrando a vocês, coloquem abaixo que na próxima aula eu irei ajudar vocês, eu irei responder vocês. Tranquilos? Beleza. Então agora nós vamos praticar um pouco. Já percebemos que compreender o clima e compreender a vegetação do continente africano é muito simples, porque ela é bem parecida com a nossa aqui no Brasil. A única grande diferença é que nós não temos os desertos, que eles têm lá os desertos. Entendeu? Mas, qualquer dúvida, eu irei ajudá-los. Agora, nós vamos praticar um pouquinho, fazendo os exercícios do nosso livro, na página 118 a 129. Observação, correção na próxima aula. Então, oitavo ano, eu espero vocês na nossa próxima aula online. Aproveitem bem. Logo, logo estaremos juntos.